Fala, seus cristãos cansados, graça e paz a todos os santos da internet. Chegou aquele momento todo especial aqui no canal Cristãos Cansados para a gente dar um pontapé inicial no estudo da Escola Sabatina. E esse trimestre eu já estou tentando um formato diferente. Eu estou soltando a lição completa no sábado, após o almoço, ali mais ou menos, 2, 3, 4 horas da tarde. E no finalzinho da tarde eu solto só o trechinho de sábado e a cada dia eu vou soltando o pedaço diário ali daquela semana, daquela lição, segunda-feira, terça-feira, quarta-feira. Não só aqui no canal Cristãos Cansados, mas também lá no Instagram. Se você ainda não segue a gente no Cristãos Cansados lá no Instagram, siga também, tá certo? E aí você pode acompanhar, se você quiser, se não quiser assistir 40 minutos de conteúdo, você vai assistindo 5, 6, 7 minutos por dia, e aí você também vai acompanhando o desenrolar do tema da lição da Escola Sabatina. E também a gente tem o nosso canal, o nosso website, cristãoscansados.com.br, onde você pode acessar os canais de podcast, caso você queira apenas seguir a gente no Spotify, na Apple, no iTunes e por aí vai. Enfim, tem muito conteúdo. Mas vamos para o assunto aqui, porque nós estamos gravando aqui, estudando, discutindo na lição desse trimestre, do segundo trimestre de 2024, sobre o livro O Grande Conflito, da escritora Ellen White. E a cada lição, a cada semana, a gente aborda ali alguns capítulos desse livro excepcional. Se você ainda não leu, comece a ler assim que você tiver a oportunidade. Você encontra de graça na internet, você pode pedir muitas vezes como brinde, e você pode comprar também se você quiser uma edição mais luxuosa, capa dura e aí por diante, mas é uma leitura fundamental para você que quer conhecer a história do cristianismo por um ponto de vista adventista ali e tudo mais, e também sobre o nosso futuro, sobre o que está acontecendo naquelas regiões onde a gente não consegue enxergar, ou seja, atrás do véu da nossa realidade carnal aqui. Enfim, é um livro muito bacana, que soma muita informação, muita coisa, vale a pena você conferir. E a gente está estudando pouco a pouco os assuntos que os capítulos desse livro vão trazendo a cada lição. E na lição de hoje, nessa quinta lição, nós vamos continuar ali destrinchando sobre a ideia de defender a verdade, de se manter firme, de se manter com fidelidade quando a situação não é fácil. Imagine um mundo onde a sua liberdade de pensar, de falar sobre a sua fé, de compartilhar aquilo que você acredita, até mesmo de ler a Bíblia. Imagina uma realidade onde tudo isso fosse limitado por certas leis rígidas, estritas, e um controle estatal ou de lei que te impede de fazer todas essas coisas. Talvez pareça algo distópico, como se fosse esses filmes aí de um futuro todo destruído, todo apocalíptico, Só que essa foi exatamente a realidade enfrentada por ninguém menos do que Martinho Lutero e Ulrico Zwinglio, dois reformadores que viveram lá entre 1517 e 1530. E essa época era uma época que a simples posse, o simples ter uma Bíblia com você, na sua língua nativa, já poderia ser considerada como um ato de rebeldia. E esses dois camaradas, Lutero e Zwinglio, eles acreditavam que cada pessoa deveria ter o direito não só de ler, mas também de interpretar as escrituras por si próprio, por conta própria. Ler ali pessoalmente, fazer a sua devoção, o seu estudo e tirar suas próprias conclusões, sem, digamos assim, a mediação exclusiva da igreja, A igreja não vai ser aquela que vai dar o último tom e a interpretação, não. Só o que a igreja fala sobre a Bíblia que é o correto. A igreja aqui, em termos da instituição ali, como era a igreja romana naquela época. E esse princípio de que cada um pode acessar a Bíblia, ler e interpretá-la por conta própria, ficou conhecido na Reforma como sola scriptura, ou somente a Escritura. E esse conceito estava no coração da mensagem desses homens. Eles defendiam que a verdade bíblica deve ser o fundamento único e exclusivo da fé cristã. E não as tradições, os decretos que a igreja emite, que muitas vezes acabavam se desviando de princípios sólidos da própria Bíblia. Lutero, por exemplo, ele desafiou abertamente as práticas da Igreja Católica quando ele publica suas famosas 95 teses. E elas questionavam ali a venda de indulgências, ou seja, pagar pela sua salvação, pelo perdão de pecados, e várias outras práticas que ele via como corruptas e nada bíblicas. Não tinham nada de fundamento na Bíblia, mas eram práticas comuns da igreja. E a audácia de Lutero ali em questionar a autoridade da igreja acaba provocando uma enorme agitação, e tudo isso eventualmente vai levar a gente aos eventos da Reforma Protestante, da Grande Reforma, que trouxe ali
um outro conceito, uma nova forma de você olhar para a Bíblia, para as doutrinas, para os valores cristãos. Já o outro personagem, Zwinglio, por sua vez, ele iniciou uma reforma lá na Suíça. Ele se concentrou ali também na questão da autoridade das escrituras e ele promoveu assim, uma mudança muito significativa na forma de prestar culto, na administração, ou seja, na condução ali da igreja, na forma como as coisas eclesiásticas eram feitas, sempre buscando alinhar tudo o que ele fazia, todas as diretrizes que ele buscava ali trazer para a sua igreja, para a sua comunidade, de acordo com os princípios que ele entendia serem bíblicos. Como, por exemplo, passagens como 2 Timóteo 3, 16 a 17, que afirma que toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça. E aí, o protesto dos príncipes lá na Suíça em 1529 foi um outro momento decisivo, quando esses líderes políticos eles se posicionaram ao lado dos reformadores contra as imposições do Sacro Império Romano em relação à liberdade religiosa. Claro que haviam interesses políticos, né? Roma e o Papa, por aí vai, dizia quem era rei e quem não era, tirava e colocava no trono. Então havia também toda uma questão política, mas, claro, Deus está à frente na história, ele está conduzindo tudo e se utilizando de todas essas coisas para chegar aonde ele deseja chegar. E esse ato corajoso não apenas destacou a influência ali crescente de Roma, né? Ou seja, não apenas pôs, talvez não um fim, mas né, murchou bastante ali, tipo, tirou bastante da influência de Roma por causa de todas essas descobertas, todos esses debates, todas essas verdades trazidas à luz, mas também demonstrou que as convicções desses reformadores sobre a fé baseada nas escrituras eram tão profundas que esses homens estavam dispostos a morrer por elas. Não era simplesmente uma ideia que ele teve lá e tá aí uma ideia, pense a respeito. Não, eles tinham convicção nisso. Eles estavam não só dispostos a morrer por essas ideias, e o mais importante, eles estavam dispostos a viver por elas, de acordo com elas. E esses eventos ensinam pra gente a importância da gente conhecer e compreender as escrituras por nós mesmos. A gente vive numa era de fácil acesso à informação, né? É só você abrir o seu celular aí que você tem Bíblia em tudo quanto é tradução, versão, na ponta dos seus dedos. Mas, assim como os reformadores nos ensinaram, nós devemos buscar na Bíblia a verdade e o discernimento para a gente não ser levado por qualquer doutrina, por qualquer vento de ideia de doutrina, mas que acaba muitas vezes se desviando dos ensinamentos de Cristo. E a gente tem tantas ferramentas gratuitas à disposição hoje, e muitas vezes a gente, né, como diz no inglês, take for granted, ou seja, a gente dá como um direito, algo que a gente né, tem fácil, mas que a gente não faz uso dessas coisas. E para aplicar os ensinamentos da Bíblia na nossa vida, é essencial que a gente faça da leitura, do estudo da Bíblia, uma prática diária. Questionar, investigar, buscar a verdade sempre com um coração aberto, uma mente humilde, desejando aprender, crescer. Isso tudo ajuda a gente a crescer na nossa fé e, claro, permanecer firmes nas nossas crenças. Eu tenho uma dica para você que talvez seja novo no canal, ou que talvez já frequente aqui, mas nunca parou para ver. Se você der uma olhadinha aqui na descrição desse vídeo, para você que está no YouTube, você vai perceber que tem um link aí chamado Quero Entender a Bíblia. É um curso de interpretação bíblica de como estudar a Bíblia com ferramentas e lições fáceis para você aprender por conta própria como ler e estudar a sua Bíblia. É gratuito, é uma playlist com várias lições e você vai com certeza se beneficiar delas para levar o seu estudo da Bíblia para um outro nível. Então aproveite essa oportunidade, dá uma olhadinha lá e comece a aplicar essas ferramentas, essas aulas, esses ensinos na sua devoção diária e eu tenho certeza que vai te ajudar muito na sua leitura e na sua compreensão da Bíblia. Mas e aí, o que você acha dessas ideias, desses homens, dessas histórias? Você se sente talvez mais inspirado a buscar mais nas escrituras, ali como Lutero e Zwinglio fizeram? Se sim, compartilhe as suas reflexões nos comentários aqui embaixo. Dê um like se você gostou, se você se sentiu iluminado, inspirado por essas histórias. E não se esqueça de compartilhar com amigos, com familiares que também podem se beneficiar dessa mensagem. A história desses reformadores lembra pra gente que, mais do que nunca, uma mensagem que vale a pena morrer por ela, definitivamente vale a pena viver por ela.